Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Conhecendo o Espírito Santo 3. Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, fazendo um trabalho para conhecer o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Estou perguntando para você. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Com a presença do Espírito Santo? O verdadeiro batismo? Não estou falando do batismo católico, bebezinho, não. Não, também não estou falando sobre o batismo das águas evangélico, não. Eu estou falando do verdadeiro batismo. A vinda do Espírito Santo em você. Você já foi? Vamos entender essa diferença dos batismos, batismo católico, batismo evangélico e do verdadeiro batismo, em cima da palavra de Deus? Então vamos lá. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma só fé e um só batismo. Não existe mais batismo, existe só um batismo. E é Jesus que batiza com o Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, o profeta João Batista, ele disse assim, quando Jesus se aproximou dele: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, João Batista, ele batizava na água do rio. Ele derramava água sobre a cabeça das pessoas. Só que ele disse que eu batizo com água para a conversão das pessoas, para a conversão de vocês. Eu batizo com água para a sua conversão. Mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus, é mais forte do que eu. Jesus é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele, o Senhor Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Já deu para vocês perceberem sobre o batismo de bebezinho, ali com a água, com o óleo ungido, na Igreja Católica? Uma criança bebezinho não pode nem se converter. João Batista batizava com água para a conversão, para a pessoa se converter. E um bebezinho não pode se converter. Lá nas igrejas evangélicas, assim, lá a partir dos 14 anos, existe o batismo das águas. Lá tem conversão. Porque a partir dessa idade, a pessoa já tem maturidade, já sabe o que está fazendo. Então ela pode se converter e se entregar para Jesus. Mas isso não significa que é o verdadeiro batismo. Porque o batismo da água é o batismo de conversão. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. E isso tem que ter uma razão, um motivo, um porquê e a hora. Amém, queridos irmãos? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de versículo 1 a 7, o apóstolo Paulo nos escreve. E ele conta uma história para nós. Ele diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo então recebestes?
Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Amém. Queridos irmãos, olha um exemplo do verdadeiro batismo no Espírito Santo. Paulo e Apolo, né? Eles estavam lá em Corinto. E Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí, lá no caminho, encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes. Começou a caminhar com algumas pessoas, alguns discípulos, e perguntou-lhes: Vós recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês tiveram fé em Jesus? E eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Nós não conhecemos esse tal de Espírito Santo. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então, Paulo perguntou para eles: Que batismo então recebestes? Vocês foram batizados, que batismo vocês receberam? Aí eles responderam: O batismo de João. Nós recebemos o batismo de João lá nas águas. João derramou água sobre a nossa cabeça para a nossa conversão. Esse foi o batismo que recebemos. Mas nem sequer sabemos quem é o Espírito Santo. Nunca ouvimos falar dele. Paulo disse-lhes então: João, o profeta João Batista, ele administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, em Jesus. Isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então eles começaram a falar em línguas estranhas, a língua dos anjos, e também a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Vocês entenderam, queridos irmãos? O batismo que é ensinado tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas é batismo. Na igreja evangélica, batismo de conversão. No batismo católico, é consagração, é entrega, apresentação de uma criança a Deus, a Jesus. Não é o batismo verdadeiro. Não é. Paulo, cheio do Espírito Santo, apóstolo, ele encontra 12 homens caminhando, começa a caminhar com eles e pergunta para eles: quando é que foi que vocês receberam o batismo do Espírito Santo? Quando vocês abraçaram a fé em Jesus? Eles responderam: nem sequer conhecemos o Espírito Santo, nunca ouvimos falar desse nome. Olha, Paulo disse para eles: olha, João Batista, o profeta, ele batizava com água, e batizou vocês com água. É para a conversão de vocês. Mas aquele que vem depois de João Batista é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele sim batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, eram 12, foi impondo as mãos e o Espírito Santo foi descendo sobre eles. Eles foram batizados naquela hora pelo fogo e pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que batiza com o Espírito Santo. E logo depois de eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas dos anjos, que é um dom do Espírito Santo. E alguns começaram a profetizar, que também é dom do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo.
é o verdadeiro batismo, que não é das igrejas que hoje existem. Irmãos queridos, aprenda uma coisa. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Ninguém mais. O Pai entregou o Espírito Santo ao Filho. E o Filho batiza com o Espírito Santo e nos dá o Espírito Santo. Isso requer uma situação, um momento de conversão, sendo com água ou não, um momento de entrega para nosso Senhor Jesus, reconhecendo nosso Senhor Jesus como o nosso Salvador, o único Salvador, e glorificando a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Quando isso acontece, normalmente pela dor, porque poucos são que vêm pelo amor, a maioria é pela dor, as pessoas se convertendo e estiver na presença de uma pessoa que é de Deus, que já tem o Espírito Santo, como Paulo tinha, e eu tenho, e muitas outras pessoas também têm, quando é da vontade do Senhor Jesus, o Espírito Santo que está em nós, ele vai para outra pessoa e também deixa a sua chama de fogo sobre a outra pessoa, batizando a pessoa com o Espírito Santo. Assim que funciona, queridos irmãos. Esse é o verdadeiro batismo em nome de Jesus. Porque só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Uma só fé e um só batismo. Amém.